No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a pregação que sacudiu os gideões e tem sacudido a internet, que foi a pregação da pastora Helena Raquel, no encontro agora de Gideões 2026, no qual ela mandou uma palavra que, para quem é inscrito desse canal, já está acostumado, mas talvez no meio onde ela estava ali, para quem ela estava falando, o pessoal não era tão acostumado a ouvir esse tipo de coisa. Porque ela falou verdades que no meio desse povo é muito difícil se falar. Então, desde já quero deixar aqui os parabéns para a pastora. Se liga no que ela falou. Ai, que vergonha que eu estou sentindo, mas eu vou dizer. A maior parte das pessoas que são vítimas em igrejas evangélicas de violência doméstica ou de violência sexual, elas são orientadas a não denunciar o culpado, para evitar. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar tua vida da morte. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! Calma, pessoal, que ainda vou trazer um outro pedaço desse vídeo. Também vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você assistir a pregação completa. Eu assisti, vou fazer aqui um compilado aqui com vocês, para quem não vai ter 1h20 para poder assistir. Eu vou separar aqui qual foi o texto que ela abriu, alguns pontos que ela tocou. Ela falou aí de uma igreja que só durante um período teve quase 500 mil de casos de abusos, desde criança a mulheres e afins. Então a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então desde já eu peço sua inscrição. A gente atingiu a marca dos 15 mil, agora a gente quer atingir a marca dos 16 e eu preciso da sua ajuda. Esse canal aqui não é para que você se desvie do evangelho, não é para que você se afaste ou para que você pense que todo mundo é igual. Não, é justamente para mostrar, olha, tem pessoas que dizem que são de Deus, mas a vida deles são torta. Então aqui a gente está para mostrar. Assim como a Bíblia também relata vários pecados de várias pessoas, inclusive até dos discípulos, olha, é para mostrar, olha, esse não é o caminho correto. Então tem pessoas que fazem isso, mas o caminho não é outro. Então tem pessoas que falam, mas esse tipo de denúncia que você faz afasta as pessoas do evangelho. Não, o que eu quero falar para eles é, olha, isso não é evangelho mesmo, evangelho é outra coisa. Peço o seu apoio aqui no canal, se quiser se tornar membro apoiador, tem vídeos exclusivos, tem live, conto com a sua participação, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, sem muitas delongas, porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco extenso. Ela começa falando, até fiz aqui a anotação, ela abre em Juízes 19, e ela monta ali um tripé que ela fala sobre ponderar, considerar e falar. E aí ela começa a puxar as histórias de alguns levitas, de algumas pessoas que deveria fazer parte da organização e levar o povo à adoração, mas no meio do caminho o povo vivia em adultério, egoísmo, arrogância, poligamias, gente com vida tudo duvidosa, para falar o mínimo. E aí, com base nisso, ela entra numa certa situação de um caso de uma mulher lá que aconteceu o pior com ela, e vocês devem imaginar. E aqueles que conheciam a palavra, conheciam o evangelho, que era para ajudar essa vida, ajudar essa alma, em certa medida, pela omissão, acabaram participando. Enfim, se você assistir o vídeo completo lá, você vai entender o que ela está falando. Eu já quero ir para aquilo que eu considero mais essencial. Isso é só para você ter mais ou menos um pano de fundo, saber de onde ela partiu. Mas antes, só queria fazer um parênteses. Eu queria que vocês conseguissem me explicar por que em igreja de Assembleia de Deus fica tanta gente atrás do púlpito. Se isso não é ego, não é uma suposta cultura da honra. Gente, sem brincadeira, devia ter ali umas 200 pessoas ali atrás. E quando as câmeras vão mostrando, até nas laterais, além das pessoas que estavam no fundo, tem nas laterais. Mas é comum, eu já visitei a Assembleia de Deus, é Belém, é Madureira, já fui em várias. E sempre tem as cadeiras lá atrás para os pastores, para o diácono, presbítero. Por quê? Por que essas pessoas têm um lugar diferenciado? E ela, na pregação, várias das vezes, ela olhou para trás e falou, ó, isso aqui é para vocês, isso aqui é para mim, isso aqui é para toda a gente aqui. Mas voltando, vamos passar aqui um vídeo, depois eu falo de mais alguns dados que ela trouxe. O que eu estou dizendo aqui é um saber empírico.
Como não há pesquisa, não há o dado, isso é um saber empírico. Ela está falando de que é um dado empírico, porque anterior a isso ela fala do caso da Igreja Católica, se não me engano na Espanha, que em 2023 foi revelado aí, que parece que só numa paróquia, numa cidade, teve quase 500 mil de casos. Ela fala o nome da matéria, enfim, e fala que ao invés da igreja resolver a questão, se eu não estiver enganada, a igreja só mudou o padre de paróquia. E aí ela começa a abordar que tem igrejas evangélicas, que às vezes acontece tipos de abusos até sexuais, e ao invés da igreja tratar, muda o pastor de campo. Então, ela foi tentar buscar sobre casos de violências sexuais, esse tipo de coisa, e não consegue ter um dado específico sobre a igreja evangélica. E aí é onde ela começa a falar que é um dado empírico. Mas é um saber empírico porque eu tenho 47 anos de idade e nasci num lar cristão. E me lembro perfeitamente de pessoas que diziam sobre alguém: pelo amor de Deus, não fala para não escandalizar. Empírico, não tenho dados. Olho roxo, ora para Jesus salvar. Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar a tua vida da morte. Para de orar por ele hoje. E comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! Pai, mãe, ele não é ungido. Eu sei que falaram para você assim: ai daquele que toca nos ungidos. Eu sei que falaram para você, e eu também li e acredito piamente, porque acredito 100% na Bíblia: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Mas você tem que entender que pedófilo não é ungido. Pedófilo é criminoso, pedófilo não é ungido. Pai, mãe, levanta dessa igreja, vai fazer uma denúncia agora. Já fez a denúncia, não permaneça no território onde a palavra do seu filho seja contestada, levando ele a futuros traumas. Não existe capacidade de se encontrar na mesma figura um pastor e um abusador. Ou é pastor ou é abusador. Saia daí agora. Eu acredito que eu não preciso nem acrescentar. Só a ousadia que ela está tendo. Então, em um certo momento, ela diz assim, ó: estou cheio do poder de Deus e por isso eu vou entregar. Esse tipo de situação, pessoal, eu te pergunto, precisa de uma revelação divina? É sério mesmo que precisa? Olha, eu ser tomado pelo Espírito Santo para poder falar para a igreja, falar: olha, você que está apanhando, lugar de agressor é na cadeia. Lugar de abusador, de molestador, é na cadeia. Mas enfim, dado o contexto de onde ela convive ali, como ela mesma já disse, já ouviu falar de vários casos que foi colocado debaixo dos panos pelo tal de: olha, não traga um escândalo, né? Maldito é aquele pelo qual vem o escândalo. Tem gente que fala isso desse canal aqui. Fala: você fica trazendo escândalo. Não, eu não trago escândalo. Quem traz o escândalo é quem faz. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o pecado de Davi. Aí eu te pergunto, a Bíblia está trazendo escândalo? Que a Bíblia está mostrando: olha, aconteceu isso aqui com uma pessoa ainda que era de Deus e tinha um coração segundo o coração de Deus. Se você for por esse caminho, olha o que aconteceu com o resto da história de Davi. A história de Davi quando ele era pequeno, e o gigante era uma, depois no início do reinado dele foi outra, mas depois, mediante a tanta coisa errada que ele fez, que ele plantou, qual que foi a colheita dele lá na frente? Os problemas que ele teve com os filhos, com a esposa, filho querendo pegar a esposa dele, um filho que pegou outra irmã, outro filho que queria o reinado. O final da história dele foi trágica. Aí eu te pergunto, a Bíblia está trazendo escândalo? Então você, bocó, que vem aqui, olha, cuidado, não julgueis e tal. Gente, a gente está aqui porque a Bíblia já revela que esse tipo de coisa está errado. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E a Bíblia é vasta em exemplos. Então é nesse ponto que ela bate. Que tem pessoas que às vezes vão denunciar agressão e esse tipo de coisa, e tem líderes que falam: não, irmão, vai orar. É onde ela fala: não tem que orar, não. Se você tá com o olho roxo, se o cara tá te batendo, o cara tá te agredindo, dali pra colocar um fim na sua vida é só mais um passo.
Se já deu o primeiro passo de te bater, de te amarrar, de fazer isso, arrancar sangue seu, para tirar sua vida falta mais o quê? E pior ainda é se você for buscar auxílio dentro de uma igreja e o seu líder, ou líder de célula, ou líder de departamento, ou o seu pastor falar para você, irmão, vai orar. Ou você, irmã, que está levando lá sua filha, né, e foi abusada, molestada, enfim, né, essa tragédia. E o líder falar para você, não, vamos orar. O que ela está querendo dizer, ó, esquece isso, chuta o balde. Se precisar, muda de igreja. Porque isso já demonstra que essa pessoa que está como líder, ele só tem um título de liderança. Porque líder mesmo ele não é. Ele é passador de pano. Ela falou sobre a questão de sodomia, que todo mundo sempre atrela isso a relações homoafetivas. E ela fala que não. Ela fala, ó, sodomia não é sinônimo de relação homoafetiva. É também um comportamento abusivo contra pessoas. Aí ela fala, não chame de irmão aquele que não é irmão. Apenas por protocolo. Não é isso que acontece? Muito líder sabe de um monte de maracutaia, um monte de esquema. Não, mas ele é superintendente. Não, mas ele é vice-querubim. Não, mas ele é líder da região X fulano de tal. Esquece tudo isso. Ela fala, não chame de irmão aquele que não é irmão. Então a igreja bate bastante em pessoas que têm relacionamento com pessoas do mesmo sexo, que fala que não vai pro céu, isso aqui. E quem passa pano pra esse tipo de situação também vai. Aí um outro trecho também, ela fala sobre homem exigindo submissão, mas homens que não querem ser o herói dentro da sua casa. Como assim o herói? Porque a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido e o marido tem que amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. E qual que foi o exemplo de Cristo? Ele se entregou pela igreja. Aí tem homens que não querem assumir o seu papel de homem. Ser homem não é chegar lá e bater, dar um tapa na mesa, quebrar o vidro dentro de casa, arremessar a panela de pressão, ou gritar, ou dar soco na parede. Ah, eu sou machão. Não é isso que você demonstra que você é macho. É você trazendo segurança dentro da sua casa. Seu filho poder saber que ali tem uma pessoa com qual ele possa conversar, com qual ele possa dialogar, possa apresentar a ideia dele e saber que ali do outro lado não tem um brutamonte que a primeira conversa que ele falar vai enfiar a mão nele. Como era aí nas antiguidades. Tinha coisa que você tinha até medo de falar, às vezes com seu pai, com a sua mãe, com medo de um chinelo voar, de alguma coisa do gênero. E ela falou, não adianta querer me chamar de feminista, não. Aí ela trouxe um dado, se não me engano, foi levantado em 2023, que mais de 1 milhão de brasileiros participam de grupos de crianças sem roupa, se é que eu posso dizer assim, para o alcance não ser cortado do vídeo. 1 milhão de brasileiros. E ela falou, e eu sei que tem deles que estão aqui dentro hoje. Gente que vê conteúdo de criança. Ela falou isso lá do púlpito. Falou, eu sei que tem gente aqui que consome esse tipo de conteúdo. Tem que ter coragem para falar isso. Tem que ter coragem. Aí ela mandou muito bem. A pastora Helena Raquel mandou muito bem. Falou, ó, mulher, você que está sendo agredida, diz que 180, peça ajuda. Depois tem um momento que ela separa para falar com as crianças. Falou, ó, criança, você que está assistindo, o papai e a mamãe não tá em casa, o tio não tá em casa, enfim. Ó, se estão querendo fazer alguma maldade com você, se já fizeram isso, se já tocaram aqui ou ali, ó, eu vou te falar um número aqui, a tia vai te falar um número bem pausado, para você que está assistindo em casa, ó, você vai, diz que 100 e relate tudo que você está enfrentando. Gente, ela tá fazendo isso nos Gideões. Não é daquele jeito bem pentecostal mesmo, que é o jeitão do pessoal. Enfim, tem aqueles que são mais tradicionais, mas para fazer isso que ela fez, tem gente que não tem coragem não. Então ela mandou muito, mas muito, muito bem mesmo. Trouxe também um outro dado, que ela falou que 38% das mulheres que são agredidas no Brasil relatam professar a fé cristã. Ela fala, como é que pode? Era para, a cada dia que passa, como o número de evangélicos tem crescido no Brasil, era para diminuir o número de homicídio, para diminuir o número de abuso, de qualquer tipo de problema, de mazela na sociedade, era para diminuir e não começar a aumentar. Então, a dúvida aqui é, será que o Brasil tem 5 milhões, 10 milhões mesmo de evangélicos, como dizem por aí? Olha, eu tenho minhas dúvidas, porque tem muita gente vivendo um evangelho light, o evangelho do eu posso fazer tudo, depois eu só levanto a mão e peço misericórdia, porque tem igrejas que estão vendendo isso, tem pastores que são coach, pastores motivacionais, que tudo vai dar certo, é o ano da prosperidade, que esse é o ano do que vai acontecer, não chama o povo ao arrependimento, não chama o povo a viver uma vida de santidade. Então assim, pessoal, ela mandou muito, muito, muito bem. O que ela faz é que eu procuro aqui, tentar fazer no dia a dia, é tentar pegar todas essas mazelas que têm acontecido
em lugares que machucam pessoas, porque depois são pessoas aí que ficam machucadas no meio do caminho. Eu fui para a igreja achando que lá eu ia ter encontro com Cristo, lá eu tive encontro com um abusador, uma pessoa que me batia, uma pessoa que mentia, que fazia esquema, que roubava dízimo, que me cantava, que mandava mensagem para mim. Então calma aí, então o intuito do canal é falar, tem dessas coisas aí. E se você tá num lugar desse, foge daí. Vai para outro, tem outros lugares. Não encontrei. Tem, não são todos os lugares que são iguais. Tem um monte de gente que não presta, mas eu pergunto, você que está me assistindo, você não presta? Então se você presta, é um exemplo de que é possível. Agora, se você ficar só atrás, eu tenho que estar numa igreja que tem que ter painel de LED, máquina de fumaça, os músicos têm que tocar com VS, só pode tocar worship, e o pastor sempre tem que falar que vai dar tudo certo na minha vida, que vai ser o ano da vitória, que eu vou comprar um carro novo, o evangelho não é isso. Se você está atrás disso, pode ter certeza que você vai cair em laço por aí. Pode ter certeza. Igrejas de pastores abusivos, eu que mando aqui, você tem que me obedecer. Olha, começa a ler um pouco mais a Bíblia que você vai ver que é um pouco diferente. Ok, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, hype esse vídeo, faz esse vídeo chegar em outras pessoas também. Eu conto com a sua ajuda. E vou repetir aqui para vocês. Vou deixar aqui embaixo o link da pregação completa. Você que está com um tempinho, está no transporte, sei lá, está fazendo uma janta dentro de casa, está limpando alguma coisa, coloca o fone e vai ouvir na pregação, que foi assim, sensacional mesmo. Deus te abençoe. E você que não é inscrito, bora para a marca dos 16 mil. Fica com Deus. Fui.